Então, vamos à terceira aula do curso Higienização de Estabelecimentos Assistenciais à Saúde. Então, nessa terceira semana, a gente deve, ao final dessa aula, aprender, né, ter conhecido os processos de limpeza de superfície que envolvem a limpeza concorrente, a limpeza terminal, a técnica dos baldes, a técnica de limpeza de piso com mop e a limpeza com máquinas de rotações, que são as enceradeiras, tá? Então, só para lembrar da última aula que a gente viu que a limpeza vai envolver um processo de remoção de sujidades, que pode ser através de um processo mecânico, na qual vai ser aplicada uma fricção, uma força, para a remoção daquela sujidade, daquela sujeira. Pode ser através de um processo químico, que vai ser o saneante, que foi justamente a última aula, onde a gente conheceu os tipos de saneantes que existem. E também pode ser através de um processo físico, na qual a gente vai envolver a adição da temperatura, tá bom? Considerando, né, esses processos de limpeza, mecânico, químico e físico, a limpeza ela pode ser dividida quanto ao momento em que ela será realizada, tá? Então, existe a limpeza concorrente e a limpeza terminal, tá? Então, esse tipo de limpeza, né, concorrente ou terminal, ele é classificado não somente em relação ao momento, tá? Em relação a qual é a etapa, né, que deve ser, na qual essa limpeza deve ser aplicada, mas essa limpeza vai ser influenciada também pelo tipo de superfície que vai ser higienizada e pela quantidade e o tipo de matéria orgânica que está presente, né? Se é uma matéria orgânica que envolve o sangue, que envolve material fecal, né, urina. Então, dependendo do tipo de matéria orgânica que está presente, a gente vai utilizar uma técnica específica, né, para essa limpeza, tá? E aí, a limpeza concorrente, que é a primeira limpeza que a gente vai estar falando agora, é aquela limpeza que é realizada diariamente em todas as unidades de estabelecimento de saúde. Então, essa limpeza concorrente, ela tem o objetivo de limpar e organizar o ambiente, ou seja, de manter uma limpeza básica, por assim dizer. Essa limpeza também ela é importante porque ela é nesse momento que o profissional ele vai repor os materiais que são consumidos diariamente e que acabam muito rápido, como, por exemplo, sabonete líquido, papel higiênico, álcool gel, papel toalha, entre outros itens de uso diário que acabam com muita rapidez e que precisam, muitas vezes, de reposição diária. Também é nessa limpeza concorrente que vão ser recolhidos os resíduos, né? Os resíduos hospitalares. Esses resíduos eles devem ser recolhidos de acordo com a sua classificação. A gente vai ter depois dessa aula, mas os resíduos hospitalares eles são classificados em 5 grupos, tá? Existe o grupo A, que são os grupos de resíduos hospitalares que são potencialmente infectantes. Existe o grupo B, que são os resíduos hospitalares químicos, tá? Existe o grupo C, que são os resíduos radioativos. O grupo D, que são os resíduos hospitalares comuns, tá? Papel, por exemplo, caneta que foi para o lixo, né? Um papel de folha de ofício, por exemplo. E também existe o resíduo tipo E, que são os pérfuros cortantes, né? Que envolve um vidro, né? Envolve um material que possa realmente fazer uma perfuração, levar um corte, né? De um funcionário, agulha, né? Um vidro decorrente de uma medicação, certo? E essa limpeza concorrente, a gente geralmente divide ela em 2 tipos, né? Só a nível didático. Existem as etapas de limpeza concorrente padrão, tá? Que é a limpeza concorrente, ela vai envolver todos os componentes de limpeza horizontal. Na limpeza concorrente não vai ser limpo o teto, tá? Não vai ser limpo o teto, por exemplo, a gente só vai limpar aquilo que é visível na linha horizontal. Isso vai envolver o quê?
a limpeza de todos os móveis, dos equipamentos, da porta, da maçaneta, da janela, do piso, do banheiro, tá? E a gente fala também da unidade de internação do paciente, que é justamente a enfermaria na qual o paciente está alojado, né, no leito hospitalar. E aí, nessa unidade de internação, a gente tem mais itens que deverão ser limpos, né? Porque como essa unidade de internação, ela reproduz um quarto, né, para o paciente, então tem muitos itens ali, né, na qual o paciente entra em contato, tá? Ele vai entrar em contato. Toda vez que o paciente entra em contato, a gente tem que lembrar que é uma superfície que está contaminada. E aí vai envolver o quê? Essa unidade de internação, que é a enfermaria do paciente. A limpeza da cama, do criado mudo do paciente. Se tiver um local para colocar roupa do paciente, a gente precisa também precisa higienizar. Higienização do painel de gases, do painel de comunicação, do suporte de colocar o soro e medicação, da mesa de refeição, se houver, do cesto de lixo, do telefone, do interruptor e qualquer item, né, que na linha horizontal a gente observa. Né? E aqui a gente tem a enfermaria do paciente, a gente percebe que esse ambiente, ele é composto pela cama, pelo colchão, pela mesa, pelo suporte de soro, pela escadinha também, pela cadeira, pela poltrona. Então, todos esses itens precisam ser limpos, tá? E eles precisam realmente ser limpos porque eles entram em contato com o paciente, então eles estão sujos, né? Ou mesmo até contaminados. Sendo assim, na limpeza concorrente, uma coisa que é preciso atentar é o que a CCIH do hospital ele determinou como atribuição de limpeza, tá? Geralmente, respirador, monitor, incubadora, né? Se no caso for uma maternidade, ela pode ser limpa tanto pelo enfermeiro como também pelo profissional de limpeza. Então, quem determina de quem é essa atribuição vai ser a CCIH. Tá? Então, é preciso se informar lá de quem é essa atribuição para que não fique esperando pelo outro. E aí, a questão da limpeza concorrente, né, com que frequência ela deve ser realizada? Como a gente viu, a limpeza que ela é diária, né? Mas quantas vezes ao dia é preciso limpar uma área? A gente sabe que tem área que vai se sujar com mais facilidade que outra, né? Ou seja, em um mesmo dia, mesmo que você limpe diariamente, às vezes nessa área é preciso limpar mais de uma vez. Então, as áreas críticas, por exemplo, em uma UTI, num banco de sangue, essa é recomendado que seja realizada a limpeza de até 3 vezes ao dia. O horário que vai ser higienizado sempre bom que seja estabelecido esse horário e que seja combinado com a equipe, tá? Uma área não crítica, por exemplo, um almoxarifado, uma secretaria, é necessário como uma área que não tem muita sujeira orgânica, né, de material fecal, sangue, essa área é necessária apenas uma limpeza uma vez ao dia, tá? Uma área semicrítica, por exemplo, né, uma enfermaria, um banheiro, um ambulatório, então, essa área semicrítica, uma limpeza 2 vezes ao dia é suficiente para manter aquele ambiente limpo. Então, às vezes no início, da manhã e no final da tarde, tá? Se o hospital tiver o serviço de plantão de profissional de limpeza, então um plantão faz uma limpeza e o outro pode realizar a outra limpeza. Então, a área comum pode ser uma área comum, por exemplo, a limpeza concorrente pode ser feita uma vez ao dia e a área externa, né, ela pode ser feita 2 vezes ao dia. E aí a gente precisa lembrar, né, que as áreas de isolamento de contato, tá, na qual por exemplo, o paciente ele tem alguma doença na qual ele precisa estar isolado dos demais, a gente sabe que as enfermarias elas podem conter 2 pacientes, 3 pacientes, tá? E tem enfermaria que chega até 4 pacientes, depende do hospital. Mas quando existe, por exemplo, um paciente que está em isolamento de contato, ou seja, o que é isolamento de contato? Justamente um paciente na qual tem uma bactéria na superfície, né, pode ser na sua pele, que ele entrando em contato com você, né, com o indivíduo, com a superfície, ele vai estar contaminando essa área com muita rapidez.
E essa bactéria ela vai ser transmitida justamente pelo contato com a pele desse indivíduo. Então, esses pacientes, eles precisam estar num quarto privativo, né? Então, quem for higienizar essa área precisa estar usando um capote, tá? Um avental, é preciso estar usando máscara, todos os EPIs adequados, tá? E tudo que esse paciente tocar precisa ser higienizado, tá? E desinfectado. E nessas áreas de isolamento de contato, a limpeza é a cada troca de plantão, tá? E deve ser priorizada toda a limpeza das áreas de que tem contato com a mão do paciente, certo? É muito importante também é que quando for realizada a limpeza de pisos e de corredores, né? A gente tem que é preciso fazer essa limpeza nos horários de menor movimento. Então, lembrar que os corredores dos hospitais geralmente são sempre movimentados, o paciente está sendo transferido, às vezes, de um hospital para outro, transferido de um quarto para outro, de uma ala para a outra. Ele está, às vezes, sendo transferido, levado para fazer um exame. Então, as corredores eles são sempre movimentados. E aí é importante ser realizada a limpeza no horário de menor movimento, tá? E o leito ou a enfermaria do paciente. Então, sempre essa limpeza, né, a gente precisa respeitar a privacidade do paciente. Então, não é para ser feita, né? Geralmente é recomendado uma limpeza 2 vezes ao dia. Então, a limpeza da enfermaria é importante que ela seja feita quando o paciente não se encontra no leito. Se ele estiver no exame, aproveitar esse momento para limpar. Ou se ele estiver no banheiro também. Então, vai higienizando aquela área e quando ele sai do banheiro, realiza também a limpeza do banheiro. E lembrar, né, de sempre levar todos os materiais para a limpeza daquele setor, né, como água, sabão, né, sempre que necessário, né, pano de limpeza, luva de procedimento, e todos os equipamentos de proteção individual que são necessários para a limpeza daquela área. E aí, na limpeza concorrente, né, as etapas que devem ser seguidas, né? Primeiro, o profissional deve lavar sua mão, preparar todo o material, caminhar para o quarto do paciente. Se o paciente estiver no quarto, é preciso explicar que ele vai realizar a limpeza naquele momento, né? E aí ele vai calçar suas luvas, avaliar a condição de limpeza do leito do paciente, né? Ou seja, ele vai usar só água e sabão, também vai ser necessário o álcool gel. Se for utilizar água e sabão, né? Vai ser realizada a limpeza úmida de toda a superfície, utilizando 2 baldes, um que vai conter a água, uma água limpa, e outra que vai ter a água como detergente. E sempre deve ser iniciado a limpeza dessa área, sempre da área mais limpa para a área mais suja, né? Sempre usando um movimento único, em um único sentido, para a limpeza de toda a superfície. Então, do mais distante para o mais próximo, do mais sujo, do mais limpo para o mais sujo, para que não haja uma recontaminação desse ambiente. Se for utilizado o álcool a 70%, né, por exemplo, né, o mais indicado para higienizar o telefone, para higienizar também a mesinha, né, do paciente que ele se alimenta, né, para higienizar a cabeceira também da cama do paciente, enfim, criado mudo. Então, o álcool 70 deve embeber o pano de limpeza com álcool, limpar as laterais do leito com o pano, sempre no sentido da cabeceira para os pés e do lado mais distante para o lado mais próximo. Na limpeza terminal, tá? Essa limpeza terminal é uma limpeza mais completa. É como se fosse, de fato, uma faxina. Ela vai incluir todas as superfícies, tanto as superfícies horizontais, como também as superfícies verticais. Ou seja, desde o piso até o teto. Tanto a parte interna como a área externa. E essa limpeza terminal, né, ela tem o objetivo de reduzir toda a sujidade, reduzir a população microbiana e ela sempre deve ser realizada na unidade do paciente após a alta hospitalar. Então, o paciente ele teve alta, não é limpeza concorrente, é limpeza terminal, tá? Visto que essa enfermaria ela vai ser ocupada por outro paciente. Um paciente foi transferido de uma ala para outra, ou de um hospital para outro. Também é necessário fazer uma limpeza terminal no leito que esse paciente antes ocupava. Um paciente que veio a óbito. Esse
paciente foi retirado do leito, desocupou o local, precisa também ser realizada a limpeza terminal. Se a internação é de longa duração, então tem paciente que passa 2 meses no hospital, passa 3 meses, então essa limpeza terminal precisa ser feita. Não adianta ficar limpando só diariamente. Vai ter um momento que a limpeza concorrente ela não vai ser suficiente, tá? Para fazer para manter aquele ambiente limpo de forma adequada. Então, assim como na nossa casa, a gente vai ter a limpeza diária, mas sempre no final de semana a gente faz uma limpeza, uma faxina, uma limpeza mais pesada, a limpeza terminal vem com esse objetivo. Uma vez o paciente passa muito tempo naquele hospital, tá? Naquela enfermaria, vai ter a limpeza diária, mas vai ter um momento que vai ter que ter essa limpeza terminal, que realmente é essa limpeza mais pesada, né? Uma limpeza que é preciso, inclusive, ser programada, porque precisa tirar esse paciente dessa enfermaria. Então, no período máximo de 15 dias, deve ser feito em área crítica. Então, por exemplo, em uma UTI, a cada 15 dias deve ser feita uma limpeza terminal. E no máximo de 30 dias em áreas semicríticas, né? Como, por exemplo, a área semicrítica é uma enfermaria mesmo, né? E também no máximo de 30 dias em áreas não críticas. Esse período é terminado pelo protocolo do hospital. Vai existir um procedimento operacional padrão, que é importante que vocês tomem conhecimento, cada hospital tem o seu, né? Mas esse é o período, né, máximo que pode ser realizado, né? Aqui tem mostrando como deve ser realizada a limpeza de um colchão, né? De um leito hospitalar e como também deve ser realizada a higienização da cama desse paciente. Né? E o que é que a limpeza terminal vai incluir? Vai incluir a limpeza da parede, do piso, do teto, do painel de gases, de equipamento, todos os móveis dessa enfermaria, né? Desde cama, colchão, maca, mesa de refeição, janela, vidro, portão, luminária, grade de ar condicionado, enfim, tudo. E aí, na limpeza terminal, né? Para limpar o piso, é necessário utilizar máquinas de lavar piso, tá? Sempre realizando o movimento 8 deitado, no movimento em uma única direção. Deve ser utilizado um cabo regulável, para que o profissional não fique se abaixando, né? Machucando a coluna, tendo alguma lesão. E usando com esponjas sintéticas e o kit de limpeza de vidros e também de teto, né? Ou seja, um equipamento próprio para higienizar o teto e também os vidros, né? A parede deve ser sempre limpa de cima, tá? Para baixo. O teto também em sentido único, né? De cima, né? Se você vai da esquerda para a direita, mantém esse sentido. Não troca de sentido para você não sujar a área que você já acabou de limpar. E o uso de desinfetantes deve ser restrito a superfícies que contenham muita matéria orgânica, né? E também desinfecção de áreas de isolamento de contato, tá? E aí, essa frequência de limpeza terminal programada, a gente tem aqui, a Anvisa tem uma sugestão de o tempo máximo na qual essa limpeza deve ser realizada. Se for uma área crítica, como eu disse, em UTI, pode ser semanal, mas pode ser até 15 dias. Se for uma área não crítica, pode ser mensal, né, como eu já tinha falado. Se for uma área semicrítica, pode ser quinzenal. E uma área comum, né, ela deve ter esse dia pré-estabelecido. E lembrando, né, agora a gente vai entrar na parte de técnicas de limpeza. Então, a gente viu até agora dois tipos de limpeza, que era a concorrente e a terminal. Agora, essas duas técnicas de limpeza referem-se a uma limpeza diária e uma limpeza mais pesada, aquela faxina, que é a limpeza terminal. Agora, quais técnicas, né, quais os procedimentos que podem ser aplicados durante a limpeza concorrente ou a limpeza terminal? Então, a gente tem a técnica de 2 baldes, tá? Essa é a primeira técnica que a gente vai aprender. Essa técnica de 2 baldes vai envolver a limpeza com a utilização de panos de limpeza de piso e o rodo. Ela tem o objetivo de facilitar o trabalho do profissional de limpeza e desinfecção de superfície, evitando, né, que ele vá várias vezes
trocar água e limpar o pano no espuma. Então, por isso que ele leva esses dois baldes, né? Para que ele não um balde com água, com detergente, ou 2 baldes com água, na verdade. E pode ser que um desses baldes eles tenha alguma solução, né, de química ali dentro. Sendo que essa técnica de 2 baldes ela vai envolver algumas etapas: a varredura úmida, o ensaboar, o enxaguar e o secar. E aí, a primeira etapa da técnica de 2 baldes é a varredura úmida. A varredura úmida vai consistir em nada mais do que varrer o chão, sendo que é varrer o chão utilizando um pano úmido. Ou seja, remover o pó e sujeira que estão no chão fazendo uso de um pano úmido e um rodo. Essa técnica ela é usada para não levantar poeira, né? E esses resíduos eles não podem ser levados até a porta de entrada. Eles devem ser recolhidos do ambiente com auxílio de pá. Nunca deve ser levado para o banheiro, para ser descartado lá. E essa remoção de pó deve ser feita no mesmo sentido, sem friccionar, e deve ser iniciada pelo canto para não atrapalhar a circulação das pessoas. Como a gente vê aqui, deve ser utilizado na técnica de varredura úmida 2 baldes, tá? E os 2 devem conter água, tá? Então, um balde para umedecer esse pano e outro balde para colocar esse pano que tem a sujidade, que tem o pó, para higienizar ele. De preferência, baldes com cores diferentes para que não haja confusão, né? E a técnica dos baldes, a segunda etapa dela é ensaboar. Justamente envolve o que esse ensaboar, né? É a ação de fricção com sabão ou detergente sobre a superfície com a finalidade de remoção de toda a sujidade. Então, a gente sabe que tem sujidade que ela só é removida se a gente adiciona o sabão. Então, no ensaboar é necessário um balde com água limpa e outro balde que vai conter sabão ou detergente. Então, inicia-se com umedecendo o pano na água com sabão e detergente, ensaboa o chão e depois, para retirar, né, para tirar aquele excesso de sujidade desse pano, limpando ele, coloca esse pano na água limpa. E no momento, na última etapa, que é o enxaguar e secar, esse momento, essa última etapa da técnica de 2 baldes, vai ter o objetivo de remover o sabão e o detergente que foi colocado na etapa anterior, na etapa de ensaboar. Então, para enxaguar e secar, a gente vai utilizar um pano úmido e um rodo, ou um conjunto mop, que é justamente formado pelo cabo de armação e uma luva do tipo cabeleira, né? Pode ser também utilizado o rodo de espuma, ou pode ser o sistema Pulse ou o sistema Bio, tá? Então, após a secagem do piso, pode ser realizado um polimento com enceradeira, né? Polidora, a enceradeira, a polidora ou pode ser um mop. Na técnica de enxaguar e secar, vai ser utilizado 2 baldes e os 2 devem ter água, né? Como é justamente para enxaguar, então, um pano, vai ser utilizado um pano, né? Para umedecer, para retirar esse sabão, e outro pano para higienizar, limpar esse pano, tirar as sujidades, secar e poder, né, depois, né, seguir com a secagem daquele piso. E aí a gente tem aqui 2 sistemas que auxiliam nessa etapa de enxaguar e secar, que é o sistema Pulse e o sistema Bio, que são sistemas mais sofisticados que auxiliam o profissional de limpeza nessas 2 últimas etapas. O sistema Pulse vai ser justamente um instrumento mesmo de higienização com mop. Nesse sistema de higienização aqui com mop, ela vai ter um aplicador de líquido integrado. Além disso, né, no sistema Pulse, a gente vai ter nesse sistema, nesse instrumento, o mop com o aplicador de líquido integrado e com um botão que vai acionar um jato de solução de limpeza. Então, ao passo que o profissional já vai higienizando, já vai ter a aplicação de líquido integrado, né? E esse líquido vai ser aplicado através de um botão. Esse sistema mais sofisticado, ele vai evitar que o profissional ele entre em contato com a substância química. E outra vantagem desse sistema Pulse é que esse sistema ele vai evitar um reabastecimento frequente de produtos de limpeza, além de ser muito mais rápido.
porque ele já tem um aplicador de líquido, que tem um armazenador, vai ter um armazenador na qual vai ter o líquido armazenado com a solução de limpeza lá. Então, o profissional só vai apertar o botão e aplicar naquela área. Então, é um sistema muito mais rápido e tem a vantagem de você estar reabastecendo, né, com detergente, entrando em contato também com o produto químico. E o sistema bio, que é esse sistema que também traz aqui, ele também é chamado de sistema TTS. Também é um equipamento de limpeza que vai acompanhar um refil de lavagem. Ele vai substituir o pano com o rodo. Então, também ele vai facilitar a limpeza, ele é muito mais rápido. E ele vem mesmo com o objetivo de agilizar o trabalho do profissional de limpeza. E esses dois sistemas, tanto o Pulse como o Bio, ele tem uma coisa boa, que ele é ergonômico, ele evita que o profissional se abaixe, né, machuque a coluna. Então, é um sistema muito interessante. Mas vai depender se o hospital vai realizar essa compra. E aí, como é o passo a passo da técnica de 2 baldes? Então, eu dividi aqui, né, em 2 cores, vermelho e azul. O vermelho vão ser todas aquelas etapas que vão ser comuns a todas as outras técnicas de limpeza. E o azul vai ser a técnica de limpeza específica na qual a gente está falando agora. Tá? Então, a parte vermelha é tudo que a gente vai se repetir para todos os outros processos de limpeza. Então, primeira etapa é colocar o material no carro funcional, estacionar no corredor, ao lado da porta, não obstruir a passagem, cumprimentar o paciente, explicar o que vai ser feito, colocar o equipamento de proteção individual apropriado para realizar a limpeza, né? E as luvas de quarto e banheiro devem ter cor distinta. Recolher o saco contendo resíduo do local, fechar e depositar no saco AMPER do carro funcional ou diretamente no carro de coleta interna. Realizar a limpeza da unidade, que vai ser retirada de pó, ensaboar, enxaguar e secar. A 7ª etapa, que é justamente a técnica que a gente está falando agora, de 2 baldes, vai ser iniciar a limpeza do piso, mergulhando no pano de limpeza de piso limpo em um balde contendo apenas água, torcer suavemente e envolver no rodo. Iniciar a varredura úmida, ou seja, aquela varrer, né, para retirar o pó sem levantar essa poeira. Deve ser iniciado pelo canto, né, pela porta de entrada, com movimento firme e contínuo, a fim de remover a partícula maior do piso. Recolher a partícula maior do piso com a pá, enxaguar o pano em outro balde, contendo apenas a água limpa, mergulhar o pano de limpeza de piso limpo em um balde contendo solução de água e sabão ou detergente, torcendo suavemente e envolvendo no rodo. Repetir essa operação quantas vezes for necessário até que esteja limpo e enxaguar o piso mergulhando o pano limpo em um balde contendo apenas água limpa e secar esse piso. É uma etapa que também deve ser repetida até que esteja limpo adequadamente. Por último, né, todas essas etapas aqui em vermelho também são comuns às outras técnicas de limpeza. Por último, a gente vai ser necessário que concluir a limpeza limpando o banheiro, repor todos os produtos de higiene, recolher o material utilizado no local, organizando o ambiente. Não pode deixar vassoura, não pode deixar mop, não pode deixar nada disso no local que você acabou de higienizar. Encaminhar o pano que foi utilizado na limpeza para o expurgo ou para a lavanderia para ser higienizado. Lavar e secar os recipientes para resíduo. Repor o saco e retornar ao local de origem. Realizar o checklist dos procedimentos relativos à limpeza concorrente. E avisar o paciente ou acompanhante que terminou a limpeza. Se necessário, reabastecer o carro de limpeza com os materiais necessários e recolher o material utilizado no local, organizando esse ambiente, certo? E aqui tem o quadro, né, 6, que tem a limpeza de banheiros e vestiários, utilizando toda essa técnica de 2 baldes, né? Então, a parede, porta, piso, limpeza de espelho, armário, louça sanitária, descarga, lavatório, essa limpeza pode ser feita utilizando essa técnica de 2 baldes, né? Na qual você vai sempre usar esses
né, um balde com água e outro com sabão ou detergente, para realizar todos os procedimentos de varredura úmida ao enxaguar e ensaboar. Então é importante, né, umas orientações importantes é que deve ser prioridade o abastecimento de toalha, troca de refil e sabonete, sempre começar por essa parte. Sempre iniciar a limpeza pela coleta de lixo, depois seguir para a varredura úmida pelo canto e depois, né, por último, né, de acordo com a frequência do hospital, realizar a limpeza terminal. Aí na limpeza terminal você vai utilizar a técnica de 2 baldes, né, que vai envolver a varredura úmida, né, retirada do lixo, né, depois que você retirou o lixo, deixa lá o banheiro de molho, vai limpar o teto, a parede, né? Depois que você limpou o teto e a parede, vai lavar o banheiro e, por último, deve ser limpo o piso. Tá? Outra coisa importante, o pano para a mobília deve ser diferente do pano utilizado para limpar o piso, não pode ser o mesmo pano. E, além disso, os baldes devem ter cores diferentes, tá? Para não confundir, inclusive não gerar o paciente, os profissionais que estão naquele local, eles observam. Então, se ele achar que se for um balde da mesma cor, eles podem achar que a pessoa, né, que está higienizando, ela está sendo suja, na verdade, está fazendo um procedimento inadequado. Outra coisa importante é lembrar que o kit de limpeza ele deve ser exclusivo para um setor. Então, deve ter um kit para a área semicrítica, um kit para a área crítica, um kit para a área não crítica. E, no caso do isolamento de contato, o kit é exclusivo para aquela área, ou seja, se é uma enfermaria que está em isolamento de contato, deve ser um kit exclusivo somente para aquele quarto, certo? Outra coisa importante é não usar luva para abrir ou fechar a porta, né? E não deixar material de limpeza no quarto ou no banheiro. Não usar a luva para abrir e fechar a porta para não contaminar aquela superfície. E não deixar material de limpeza no quarto, né? Para não bagunçar aquele ambiente. Outra coisa importante é que a água, a solução dos baldes deve ser trocada sempre que necessário. Então, já que aquela água, né, ela é usada para higienizar aquele pano, vai ter um momento que aquela água vai estar muito suja, vai estar muito saturada de pó, de poeira, né, de sujidade. Então, é preciso trocar, tá? E ao finalizar a limpeza de um setor, todo o material deve ser recolhido e levado para o expurgo, né, para a limpeza e desinfecção. Então, o kit para mobília vai envolver, né, o pano para mobília, um pano para piso, um mop úmido, baldes, a pá, o rodo e o saco Amper. Esse saco Amper, ele está aqui, é esse que está aqui embaixo. E esse saco Amper é um saco que é utilizado para transportar roupas sujas, né? Materiais infectados e contaminados, sem que o profissional tenha contato com esse material, né? E sem que se tenha contato com outro ambiente. Tá? Então, esse é o objetivo do saco Amper. E aí a gente vai para outra técnica de limpeza, que é a técnica de limpeza utilizando o mop. Tá? Então, tudo que está em vermelho é aquilo que é comum à outra técnica de limpeza, que no caso é a técnica de 2 baldes. Então, e o que está em azul é o que é específico para a técnica que a gente está falando agora, que é o mop. Então, inicia colocar o material no carro funcional, estacionar no corredor sem obstruir passagem, explica o procedimento ao paciente, usa o EPI, recolhe os resíduos daquele local, realiza a limpeza da unidade e aí a gente chega ao momento que vai ser realizado a limpeza com o mop. Nesse momento, você vai remover as partículas menores, migalhas, papel, cabelo, com o mop e nunca direcionar o resíduo para o banheiro. Recolher as partículas maiores do piso com a pá, nunca direcionar para o banheiro. Vai aí mergulhar o mop úmido. Em um dos baldes contém a solução de água e sabão ou detergente.
Depois, retira o mop dessa solução, colocando sua cabeleira em uma base para torção. A lembrar que o mop, né? A prensa do mop, ela pode torcer o mop em graus variados de torção, tá? E aí, lembrar que para deixar o chão seco ou quase seco, a torção ela deve ser do tipo forte, certo? Tracionar a alavanca com o objetivo de retirar excesso de água do mop sem um contato manual, retirar o mop da base de torção, que foi o que eu falei, e aí iniciar a limpeza. Se você quer realizar a varredura úmida, esse mop ele tem que estar úmido. Se você quer realizar a secagem, você coloca uma torção forte para realmente secar. E aí iniciar a limpeza pelo canto, do fundo para a porta de entrada, passando o mop em movimento 8 deitado, tá? Com movimento firme e contínuo. Enxágua esse mop em um segundo balde contendo água limpa para enxágue. Repete essa operação sempre que for necessário e essa água também deve ser trocada. Recolhe o material utilizado no local, organizando o ambiente. Tá? E aí a gente vai para as etapas do 16 a 23, que são comuns às outras técnicas. E vai envolver realizar a limpeza do banheiro, repor o produto de limpeza, recolher todo o material utilizado no local, encaminhar o pano para expurgo, tá? Ou para a lavanderia, lavar todo o recipiente para resíduo, repor o saco, realizar o checklist de limpeza concorrente, avisar o paciente que terminou a limpeza e reabastecer o carro de limpeza, né, com os kits necessários, tá? E aí a gente lembra, a gente vai agora para a técnica de limpeza com a máquina de rotação, tá? Essa última técnica que a gente vai falar hoje, com a máquina de rotação, consiste no sistema de lavagem do piso com equipamento semelhante à enceradeira doméstica, que possui escova de suporte para disco e disco de diversas cores, cada qual com uma finalidade, e deve lavar o piso até lustrar. Então, como nessa técnica de rotação você vai lustrar o piso, esse piso ele fica muito escorregadio. E aí é importante, né? Muito, muito importante mesmo, sinalizar a área que está sendo limpa, tá? Com uma placa de sinalização, como esse profissional está fazendo aqui, para evitar um acidente de quem está passando naquela área, tá? E aí é importante, né? Para esse sistema, a necessidade da remoção do sabão ou detergente com sujidade, com rodo e o repetido enxágue com água limpa, empregando-se também pano de limpeza de piso e rodo ou mops úmidos. Ou seja, antes de realizar a limpeza com máquina de rotação, é importante que já tenha sido realizado ou até uma limpeza prévia, utilizando a técnica de 2 baldes, ou uma limpeza prévia, utilizando a técnica do mop. Então, essa é a máquina de rotação, ela tem o objetivo realmente de lustrar, mas realmente é necessário que tenha sido retirado todo o sabão e o detergente que possa ter sobrado de uma limpeza anterior. A desvantagem de utilizar a máquina de rotação é que demora muito, tá? É uma técnica na qual essa escova de rotação, essa máquina de rotação, ela passa muito tempo em um mesmo local. E aí, por isso que é um sistema que tem uma baixa produtividade. O indivíduo ele fica muito tempo lá com a máquina. E, além disso, tem uma sobrecarga ergonômica do profissional, tá? E aí, às vezes, não é utilizado no hospital por conta disso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido bastante e que qualquer dúvida vocês podem colocar no fórum de dúvidas e sugestões.